Bom dia, Marlene. Deus te abençoe, minha flor. Seja bem-vinda. Sempre a primeira, ô glória. Aleluia. Tudo bom? Você que é linda, minha princesa. Bom dia, Vi. Deus abençoe minhas bestas primeiras a chegar. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia para vocês, minhas lindezas. Vamos mandando aviãozinho, né, minhas amigas? Vamos lá. Vou colocando um louvor aqui para nós. Já um louvor de gratidão, meninas. Olha aí. Amém. Deus abençoe. Vamos lá. Já um louvor de alegria, de bênção. Já celebrando tudo que Deus tem feito, né, meninas? Bom ter vocês aqui comigo, sempre juntas. Já as meninas vão entrando. Amém. Deus abençoe a nossa live. Vamos orando, vamos apresentando ao Senhor. Vamos orar agora, meninas? Aviãozinho decolando, é isso aí. Senhor, obrigada, papai, por mais este dia na tua presença, por mais esta live, Senhor amado, em gratidão a ti, nos posicionamos na tua presença, papai. Que a tua bênção seja sobre esta live, sobre as nossas vidas, na vida de cada um que estiver assistindo, Senhor. Vai de encontro com as tuas filhas, tira toda forma de impedimento, Senhor. Que a tua bênção seja sobre elas, ó papai, que elas sejam liberadas, ó Senhor, a estar aqui, papai. Guarda essa conexão, guarda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pastora Adriana, tudo bem? Deus abençoe. Aleluia. Já estamos aqui no louvor e na oração, pastora. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Que o Senhor te abençoe. Você que já está aí, e as que virão também, amém? Aleluia. Vamos dar a bênção do Senhor. Bom dia. Sua graça me traz. Aleluia. Abençoe tua família, tua vida, tua casa. Glória a Deus. Se derrame até mil. Glória a Deus. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante do teu lado e em ti, é contigo, é por ti e de ti. Noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, amém, diga amém aí, eu recebo, Jesus. Eu recebo a tua bênção sobre a minha vida. Aleluia. Bom dia, meu amor. Tá aí assistindo, tá na rua, mas tá aí, ouvindo, trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. Receba. Aleluia. Isso aí. Receba sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia.
abençoa a tua família, a tua geração, os que estão à tua volta. Aleluia. A entrada, a tua saída, onde quer que você for. Aleluia. Amém, fala amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, amém, né? Glória a Deus, aleluia. Deus é soberano, Deus é perfeito em nossa vida. Louvado seja Deus. Deixa eu desligar aqui para não ter nenhuma interferência. Glória a Deus. Bom dia, meninas, né? Último dia, né? Eu não sei como é que é o teu coração, mas o meu está em gratidão, porque é assim que eu me sinto abençoada por Deus, né? Por estar o Senhor na nossa presença, nos abençoando com a sua palavra, com a sua presença, com os seus ensinos, né? Porque tudo vem do Senhor, não vem de mim, não vem de ninguém, tudo vem do Senhor e da sua palavra. Então, a minha sensação é essa, é de gratidão, é de me sentir abençoada, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de aprender, de crescer, de amadurecer o nosso fruto do Espírito, né? Poder dar frutos às pessoas que nos cercam, alimentar as pessoas que nos cercam com o fruto do Espírito que está dentro de nós, amém? Então é realmente ingratidão. Então, não sei como está o seu dia, se você está aí na rua dirigindo com o meu marido, tá aí, tá trabalhando, saiu para trabalhar, mas é isso, sabe? É estar ali na presença do Senhor, aprendendo a cada dia, né? A gente precisa, amados. Se nós estamos aqui nessa terra, significa que a gente tem muito o que aprender. Porque quando a gente está pronto, eu aprendi que o Senhor leva para os braços dele. Então a gente tem que estar pronto para este dia, o dia que chegar, o dia da volta de Jesus. A gente não sabe quando virá, mas que a gente esteja pronto para quando esse grande dia chegar, amém? Da volta do Senhor Jesus. E como que a gente se prepara? É estando na presença do Senhor, é aprendendo da sua verdade, da sua palavra, sendo ensinado pelo seu Espírito. Então, dá um glória a Deus aí, chama as amigas e vamos começar nós aqui, né? É a última série que é domínio próprio hoje, né? É bem uma continuação de ontem que a gente falou sobre mansidão, né? Porque lembra que eu falei que são irmãos gêmeos, né? E domínio próprio, ele é muito importante para nossa vida. É aquele gomo que ninguém quer falar, né? Né? É aquele gomo que ninguém quer falar, né, Vi? É isso aí, glória a Deus, né? Por quê? Porque ele depende dos outros gomos, né? Ele é muito importante porque ele depende dos outros gomos para que você consiga exercer ele na sua vida, né? Então, a gente nunca quer falar dele, a gente quer o amor, a gente quer a paz, a gente quer a alegria, a gente quer fé, né? Mas domínio próprio ninguém quer. Por quê? Porque a gente gosta, a nossa carne gosta de reagir, né? O domínio próprio é um fruto de reação, né? Se a gente parar para analisar, ele é um fruto de reação, né? Então a gente gosta de reagir à nossa maneira, né? O domínio próprio, ele é treinamento, ele é um fruto que ele precisa ser exercido, ele precisa ser trabalhado, ele precisa também ser amadurecido na nossa vida, precisa ser desenvolvido na nossa vida como todos os outros, não é verdade? Ele é muito importante para a nossa vida. Então lembra lá no começo das lives que eu falei que o amor, né, e o domínio próprio eram as colunas de sustentação dos outros também, dos outros gomos, né? Por quê? Porque se eu não tenho amor, eu não vou ter paz, eu não vou ter alegria, eu não vou ter bondade, eu não vou ter benignidade, eu não vou ter fé. Se eu não tiver domínio próprio, eu não vou conseguir reagir com amor, com bondade,
com benignidade, com paz, com alegria, com mansidão. Então, você vê como eles são colunas de sustentação de todas as virtudes do Espírito Santo. Amém? Desse fruto. Amém? Então, ele é muito importante para nós e a gente precisa conhecer ele e controlar ele, né? Ele é muito importante, né? Porque a gente vive numa vida tão no piloto automático, né? A gente vai fazendo as coisas tão no piloto automático que a gente vai se perdendo a importância e a seriedade dessa virtude, que é o domínio próprio. Você sabia que uma pesquisa científica diz que 43% das atividades que a gente faz no dia a dia, a gente faz nesse piloto automático mesmo, sem pensar? Você imagina praticamente metade de tudo que você faz no seu dia, você faz no piloto automático sem pensar, vai fazendo, né? Vai fazendo direto. Então, isso é uma pesquisa científica. Então, a gente precisa, né, entender qual a importância dessa virtude na nossa vida para poder aplicar, para a gente não ser levado pelas nossas emoções, né, ter o controle emocional, que é ter domínio próprio, é o domínio de si mesmo, é o controle das suas emoções, das suas reações, das suas atitudes. Então, o domínio próprio é aquele fruto que tem que estar bem consciente na nossa cabeça, ok? Daquilo que a gente está fazendo, das nossas atitudes, né? Então, ele não pode ser nosso comportamento, as nossas reações não pode ser um piloto automático também, não. Nós temos que pensar, nós temos que analisar antes de sair reagindo a tudo e qualquer circunstância de qualquer jeito. Tem que parar, pensar, analisar e refletir. Esse é o principal caminho, né? Para a gente poder ter esse controle emocional, né? Outra maneira também é o que? A gente conhecer os gatilhos que disparam esses descontroles na minha vida, né? Por que que eu disparo desta maneira? Por que eu perco o controle dessa maneira? Por que que aquilo, aquela frase ou aquele comportamento me aborrece tanto, me irrita tanto a ponto de eu perder o controle? Então eu preciso conhecer esses gatilhos, da onde vem, né, essa origem, da onde se originou tudo isso que me irrita tão facilmente, né? Ok? A palavra fala que o amor não se irrita facilmente. Lembra que a gente falou? Fruto do Espírito e o amor, né? É bem parecido ali os dois versículos, né? Então, a gente vai ter momentos que a gente vai se irritar sim, a gente vai se chatear, vai se aborrecer, vai se irar sim, mas nós não vamos pecar. E o 1 Coríntios 13 fala assim que nós não vamos se irritar com facilidade, ok? Então, ele fala assim lá em 1 Coríntios 3 que o amor não se irrita facilmente. Ele não tá falando que não vai se irritar, mas que não vai se irritar por qualquer coisa, por qualquer bobagem. E tem pessoas que vivem, parece uma bomba atômica. Qualquer coisa já está respondendo de maneira áspida, com grosseria, com estupidez. Fala a primeira coisa que vem na cabeça. Não é verdade? Não tem controle sobre os seus comportamentos, nem sobre suas emoções. Se você não tem controle sobre as suas emoções, melhor vamos pontuar melhor a coisa. Se eu não tenho controle sobre as minhas emoções, eu não vou ter controle também sobre o meu comportamento e sobre aquilo que eu falo. E a palavra de Deus ensina que as palavras que saem da nossa boca, ela tem poder de vida e de morte. Ela pode ferir uma pessoa como ela pode erguer uma pessoa, ok? Ela pode matar a fé de uma pessoa como ela pode construir fé dentro do coração dessa pessoa, ok? Então a gente tem que ter realmente o controle das nossas emoções para agir, para reagir, ok? Para falar de acordo com o que ensina a palavra de Deus, de acordo com o Espírito Santo, para que esses frutos sejam frutos agradáveis a Deus, fruto de fé, de paz, de amor, de mansidão, de paciência, isso tudo que a gente foi aprendendo nesses 9 dias e estamos aprendendo hoje, ok? Completando essa série, porque todos eles é essencial para o nosso relacionamento com o próximo, conosco mesmo, porque para a gente se relacionar
bem com os outros, eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso me resolver aqui dentro. As minhas questões, os meus gatilhos, né? As coisas que me incomodam, as coisas que me chateiam. Porque se eu não resolvo as coisas aqui dentro, se eu sou uma pessoa que eu não trato as minhas feridas, as minhas dores, os meus gatilhos, as minhas rejeições, né? Toda a cultura que a gente recebeu, né, da nossa infância, toda a influência do nosso ambiente familiar, né? Se eu não resolver todas essas coisas à luz da palavra de Deus, ser deixado ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, o que vai acontecer? Não vai ter fruto, vai ter problemas, não vai ter frutos que glorifiquem a Deus, vamos ter problemas, eu não vou me relacionar de uma maneira correta com as pessoas, e se eu não tenho controle sobre as minhas palavras, se eu não tenho controle sobre o meu comportamento, isso vai causar muitos problemas, né? A gente falou ontem sobre Saul, né? Saul não tinha nenhum pingo de controle, então, né, sobre si mesmo, mas ele queria controlar tudo e todos, ele queria que tudo, né, fosse a sua maneira, do seu jeito, porque ele, no fundo, ele era uma pessoa covarde. Então, a pessoa que não tem controle sobre si, ela costuma querer controlar os outros, entende? Por quê? Porque não sabe lidar com a vida, não sabe lidar com os desafios, com as realidades da vida. Então, o jeito que eu encontro de não ter problemas... Bom dia, Grace, seja bem-vinda, amada. Então, eu quero controlar a vida de todo mundo para que as coisas estejam favoráveis a mim, do meu interesse. Ok? Porque eu quero que tudo seja do meu jeito. Então, pessoas não têm controle sobre si mesmas, mas quer controlar e dominar a vida dos outros. Então, ter domínio próprio é ter domínio sobre si mesmo, sobre o seu comportamento, sobre as suas palavras, sobre a sua vida. E não domine e controle sobre a vida do outro, sobre o que o outro faz, como o outro faz, como o outro fala e o que o outro falou. É ter domínio sobre a sua própria vida. A própria palavra fala para você olhar para si mesmo, né? E não ficar olhando para o outro, examinar si mesmo, né? Porque a gente fica olhando o cisco no olho do outro, esquece de ver a trave que está no nosso próprio olho. Então, né, quando a gente quer controlar os outros, né, dominar a vida dos outros, você sabia que isso chama-se abuso emocional? Quantas pessoas feridas e fora de igrejas, fora de ministério, porque foram feridas por líderes, controladores, dominadores. Quantos relacionamentos de amizade ou até matrimônios se desfizeram por causa de um cônjuge dominador, controlador. Ou então uma amizade onde um queria sempre ter o controle, o domínio sobre tudo. Uma coisa, amados, é temperamento, cada um tem o seu. Outra coisa é querer dominar e controlar a vida do outro. Se cada um controlar a si mesmo, ser dominado pelo Espírito Santo e dominar o seu comportamento, as suas emoções, nós não teremos que nos preocupar com o que os outros fazem. Se eu me preocupar comigo, o que os outros fazer ou deixar de fazer, falar ou deixar de falar, não irá afetar o meu comportamento. Entende? Por isso que eu preciso identificar os gatilhos que me machucam, que me ferem, que causa a perda do controle, né? Que descontrola minhas emoções, que me tira da minha razão, né? Então vai ter sim, nós vamos ter motivo para se irritar, para ter aflições como Jesus falou, para se irar. Jesus também ensinou que a gente teria motivos para se irar, né? Mas ele deixou o Espírito Santo, vocês não estão sozinhos não. O Espírito Santo estará com vocês, trazendo domínio, controle. A semente do Espírito está dentro de vocês, para que vocês controlem e dominem as suas emoções, seu temperamento, para poder viver neste mundo e se relacionar com o próximo. Bom dia, Vandinha, Deus abençoe, minha querida, seja bem-vinda. Então, nós temos esse Espírito Santo, então é possível. Se o Senhor deixou o fruto do Espírito para nós, é porque nós precisamos dele. Nós precisamos dessa paz, nós precisamos desse amor, desse domínio próprio, dessa mansidão, dessa paciência, dessa alegria, da benignidade, da vontade. Nós precisamos dessas virtudes dentro de nós, porque o mundo é desafiador, relacionamentos é desafiadores. Eu sempre falo, o maior desafio do ser humano, quem conversa muito comigo já me ouviu falar isso, o maior desafio do ser humano é conviver com outro ser humano. Não é ser rico, não.
O maior desafio é conviver com outras pessoas, são os relacionamentos, ok? Então a gente precisa, à luz da palavra de Deus, se conhecer, ok? Tentar me autoanalisar à luz da palavra de Deus e ver o que está bom e o que não está em mim. Porque uma pessoa que se descontrola facilmente, seja por atitudes ou por palavra, que se ira facilmente, né? Que facilmente é ríspido com o outro, então ela tem problemas internos dela lá dentro. Tem algum tipo de problema, de ferida, ou até mesmo um tipo de transtorno de personalidade, né? Então, existem transtornos de personalidade que são muito difíceis de lidar, como o transtorno bipolar, o transtorno de personalidade narcisista. São pessoas extremamente controladoras, ok? Que tende a ser abusadores emocionais e também em outros aspectos, né? Mas tem vários níveis, ok? Tanto nos dois transtornos, né? Então a pessoa, ela costuma querer controlar as pessoas, ok? E com isso comete abusos constantes, abusos emocionais. Então ela quer ter o controle, ela quer ter o domínio, e ela se ira facilmente, porque aquilo que ela não consegue controlar, as pessoas que ela não consegue controlar, as opiniões que não consegue controlar, se explode, se ira. Tem vários níveis, é óbvio, né? São transtornos. Então, outros desequilíbrios, né, que acontecem, né, de a pessoa ser destemperada, que a gente fala, né, são pessoas que foram criadas num ambiente familiar destemperado. Foi o que aprendeu. O pai e a mãe eram destemperados, né, a família toda era destemperada, e eu vou reproduzindo esse comportamento que eu aprendi lá, ok? Mas tudo isso pode ser tratado à luz da palavra de Deus. Alguns transtornos de personalidade, como eu falei, bipolar, como eu falei, um transtorno narcisista, que são pessoas que se iram mesmo facilmente, tem muita dificuldade, né? Então, alguns casos desses são tratados até com medicamento, como é o caso do transtorno bipolar, ok? Mas são pessoas que para explodir, papum, né? Basta um gatilho lá, acionar, e estoura rapidinho, né? E ainda assim, o transtorno narcisista, ele é mais um pouco, acho que mais difícil, porque o transtorno bipolar, a pessoa, por causa dos temperamentos agressivos, ela facilmente, ela identifica, ela vê que ela tem um problema. Já o narcisista, ele acha que ele, é o perfeito. Ainda mais tem uma variedade do transtorno narcisista, que é aquela pessoa que aparentemente é calma. Entende? Então, a pessoa tem dificuldade, porque o narcisista, ele lida muito com orgulho. Então, são pessoas que têm muita dificuldade de mudança de comportamento. Então, precisa de ajuda médica, precisa de analista, alguns casos precisam até de medicamento. Então, são coisas que a gente tem que aprender a identificar, e a gente vai receber pessoas assim na igreja, a gente vai receber pessoas assim na família, né? Normalmente, o transtorno bipolar e o narcisista, ele é herdado geneticamente. Então, você vai ver outros casos na família que também tem esse mesmo transtorno. É bem comum, porque na maioria dos casos é genético, que acaba sendo potencializado por um ambiente familiar instável, descontrolado, não dentro dos princípios da palavra de Deus. Então, acaba o quê? Né? Potencializando e manifestando isso. Se a pessoa já herdou geneticamente, aí a coisa descambeia, né? Então, a pessoa narcisista, ela tem muita dificuldade, porque ela não admite o problema, né? Então, é difícil ela procurar ajuda, procurar um analista, procurar um médico. Já o bipolar, ele vê que chega uma hora, né? Porque ele tá dentro do trabalho, ele se descontrola, então ele vê que ele acaba precisando de ajuda. Mas o narcisista, ele tem mais dificuldade de ver os descontroles dele. Entende? E uma boa parte dos casos é por causa de o quê? De origem familiar, né? De uma educação, de uma cultura familiar que influencia, ok? Então a gente precisa o quê? Cuidar cada um de nós mesmos. Olhar para dentro de nós mesmos, fazer uma análise. Porque nós vamos encontrar pessoas dessa maneira e muitas vezes nós somos essa pessoa. Então a gente tem que buscar ajuda primeiro no Senhor, para poder ter o controle. Senhor, ainda que eu tenha esse problema, Jesus, me ajuda, Senhor. Teu Espírito Santo é maior, o Senhor é o médico dos médicos, né? Eu conheço uma vida que eu acompanhei ela durante muitos anos, e ela sofria com transtorno bipolar. E eu ministrava a palavra nela e batia e voltava, porque ela não tomava o remédio, né? Além de outras compulsões, porque normalmente essas pessoas têm algum tipo de compulsão também, e ela não tomava o remédio, porque ela estava indo na igreja. Eu falei, minha filha, vai lá,
volta a tomar o remédio, porque você não tá absorvendo nada. Acho que eu já até contei aqui pra vocês. E ela voltou a tomar medicação, ela começou a absorver a palavra de Deus e ela foi curada. Ela falava, quando você for curada? Eu falei, quando o teu problema, a tua doença não for mais uma desculpa, uma muleta pra você pecar. Eu falava pra ela. Aí ela olhava meio assim, tinha hora que eu tinha que ser firme com ela, porque ela ficava usando o problema dela, o transtorno dela para pecar. E eu falei, o dia que não for mais uma muleta para você, não for mais uma desculpa para o teu pecado, o Senhor com certeza virá com cura sobre a tua vida. Continue o tratamento, continue indo ao psiquiatra, tomando a sua medicação e deixa que no tempo do Senhor, o Senhor vai entrar com cura na sua vida. Bom dia, CPC, PCI, não sei quem é, seja bem-vinda ou bem-vindo. Então eu falei, continue psiquiatra, continue tratamento, continue tomando o seu remédio e o Senhor no tempo dele, ele vai curar. O tempo é dele, a última palavra é o do Senhor, porque aquilo que não tem cura para a ciência, tem cura no Senhor, seja qual o tipo de transtorno que você sofra. Entende? E aí, com o tempo, depois passado uns anos, ela me ligou que ela tinha recebido alta médica, que ela estava curada, né? Porque o Senhor havia curado. E hoje é uma bênção, ela prega o evangelho, né? Prega em vários lugares, faz um trabalho social espetacular, entende? É um instrumento do Senhor. Ela tem ainda uma personalidade forte? Sim, ela tem uma personalidade forte, é o temperamento dela, mas hoje ela se submete à palavra de Deus e ao controle do Espírito Santo, entende? Então é importante no Senhor há sim restauração. O Espírito Santo é essa virtude, é esse poder que nos capacita a melhorar, a receber a cura, a receber esse aperfeiçoamento do Senhor, amém? Porque é algo que só pode vir de Deus, ok? Homem nenhum pode fazer por nós, somente o Senhor, e nós precisamos disso, dessa virtude. Lembra, eu sempre falei, virtude não é dom, virtude é poder do Espírito Santo na nossa vida. Dom a gente ora e pede, virtude a gente busca aperfeiçoamento, treinamento na nossa vida, né? E eu quero compartilhar algo aqui com vocês. Todo mundo, né, conhece ali a palavra, quem tá aqui se conhece a palavra de Deus, quem não conhece, aprende aí com a gente um pouquinho. O sacerdote, quando ele entrava no tabernáculo para adorar o Senhor, né, o sumo sacerdote, ele entrava lá, ele tinha as vestes, e na orla das suas vestes eram colocados sininhos e romãs, ok? Porque se ele entrasse ali na presença do Senhor em pecado, qualquer coisa, né, ele era fulminado, né, e ali traziam ele de volta, porque não se podia entrar na presença de qualquer jeito. Mas a orla das suas vestes tinha sinos e romã. Os sinos, eles simbolizavam os dons do Senhor, que faz barulho. Então, não é dom nenhum, se você tem algum tipo de dom, seja ele qual for, de profecia, de revelação, de sonhos, de cantar, de pregar, seja lá qual for o dom que o Senhor te deu, ok? Ministerial, né? Dom não mostra que nós temos virtude e compromisso com Deus. O que mostra que nós temos a virtude do Espírito Santo dentro da gente é o fruto do Espírito. Então, a orla das vestes do sacerdote tinha o sininho, que fazia barulho, representando os dons, e tinha as romãs, simbolizando o fruto. Então, não adianta dom sem fruto, não adianta dom sem a virtude do Espírito Santo, não adianta cantar bem, pregar bem, falar bem, ter sonhos e revelação, se não tem o domínio próprio, se não tem amor, se não tem paz, se não tem fé, fidelidade dentro do coração, se não tem benignidade, ok? Porque senão eu vou usar ainda o meu dom para ferir e machucar pessoas, porque eu não tenho domínio, eu não tenho controle, eu não tenho paz, né? Dentro de mim eu não tenho benignidade, eu não tenho bondade, eu vou ferir, eu vou machucar pessoas. Tá aí o grande número de pessoas fora de igreja por causa de líderes narcisistas, muitas vezes, que não são tratados, que não buscam ajuda, né? Ou de outra autoridade espiritual, ou ajuda de um analista, e tá lá, né? Tanto é que eu, quando eu fiz a minha faculdade, né, de teologia, o meu TCC foi sobre abuso espiritual. Por quê? Porque eu vivi isso de liderança de igreja,
dos meus primeiros anos de convertida. Eu tive uma líder narcisista, né? Então, só que na época eu não tinha consciência. E o estrago que ela fez, né? Eu aprendi muito com ela, eu sou grata ao Senhor, né? Por tudo que eu aprendi, porque com essa exigência dela, ela é chamada até de coronel, com essa exigência dela toda, a gente aprendeu, cresceu, amadureceu nas coisas do Senhor, aprendemos a cuidar da obra do Senhor com excelência. Eu peguei o que é positivo, mas teve muita coisa que feriu, que machucou na nossa vida, por causa desse controle abusivo que ela tinha. Eu lembro que eu fui comprar um armário, eu era discípula dela, já era 12 dela, porque era uma igreja em células, e a gente era 12, e eu lembro que eu fui comprar o armário da cozinha, eu não tinha dinheiro, aí comprei um jerebinha mesmo, né, daqueles assim que parecia papelão, e glória a Deus por ele, porque o meu tinha dado cupim, e eu comprei outro, né, e aí ela queria que, porque a gente tinha que estar todo dia lá na igreja, de manhã, de tarde e de noite, eu tinha 2 crianças pequenas, e eu lembro que quando for entregar esse armário, eu não pude ir à igreja, porque eu tinha que estar lá para os instaladores instalar o armário. Cheguei no outro dia, ela veio me cobrar, porque eu não tinha ido à tarde na igreja. À tarde, eu estava lá todo dia, de noite, dando aula na escola de líderes, fazendo célula, eu estava o dia inteiro lá atendendo gente. E aí eu falei assim, não, pastora, vieram instalar meu armário da cozinha. Ela brigou comigo porque eu tinha comprado armário, me deu bronca porque eu tinha comprado armário da cozinha sem consultá-la e sem a permissão dela, né? Então, isso é o quê? É abuso, são pessoas que querem controlar a vida de todo mundo, entende? Né? Então, quando eu não me controlo, eu vou querer controlar os outros. Quando eu não tenho controle sobre as minhas emoções, sobre a minha própria vida, eu vou querer controlar a vida dos outros. Liderar é influenciar e não controlar, né? A mesma coisa, o homem da casa é o líder, né? Então, o líder da casa tem que influenciar positivamente, não controlar, não dominar os filhos, a esposa, os funcionários da empresa. Não, não é isso. Ok? Né? Bom dia, Silvaninha, Deus abençoe você, pastor Daniel, um beijo no teu coração. Então, a gente tem que ter o controle sobre as nossas emoções. A gente falou aí de grego, de Saul, né? E que não tinha controle, entende? Né? Uma coisa que eu queria trazer é o significado da palavra no grego, né? Chama ekrateis, que significa mesmo autocontrole e domínio próprio. A palavra domínio próprio significa isso mesmo, no original dela, tá certo? E no dicionário, né? Dicionário comum nosso aí, de português, significa autoridade. No grego significa domínio próprio, autocontrole, no grego significa autocontrole, e no dicionário também significa autoridade. Então eu tenho que ter autoridade sobre as minhas emoções. Se eu não for controlada pelo Espírito Santo, eu vou ser controlada pelas obras da carne. Eita! E lembra que a gente falou que o Espírito Santo, ele tem que controlar o poder, as virtudes do Espírito Santo, ter controle sobre a nossa carne. Então, se eu não estou sendo porque assim, as coisas com Deus se ensinam não, amadas. Ou eu sou controlada pelo Espírito Santo e pela sua palavra, ou nós somos controladas pela obra da carne. É isso aí, Grace. É muito perigoso, né? Então, ter a virtude, né? Exercer o fruto do Espírito Santo na nossa vida é muito importante, porque se eu não for controlada por ele, eu vou ser controlada pela minha carne. E a carne, a gente conhece muito bem as obras. Eu vou até ler aqui, que se eu não ler esses dias, eu vou ler hoje, tá lá Gálatas 5, do 19 ao 21. Antes de falar do fruto do Espírito, ele tá falando assim, ó, aqui as obras da carne, né? Cuidado, elas estão aí. Tá aí, ó, na sua carne, tá aí dentro de você, né? Então, deixa o Espírito Santo controlar a tua vida. Então, ele fala assim, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, guarda aí, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então a gente fala muito
de repente, do outro, da irmã com a roupa sedutora. Às vezes a gente fala do outro lá que ainda tá na homossexualidade, ou fala do outro que tá fazendo coisa errada. E aí o Senhor coloca meio que no mesmo patamar outras coisas como invejas, divisões, iras, ciúmes, entendeu? Olha que coisa forte, né? O egoísmo. O Senhor coloca ali junto com pecados sexuais, com impureza sexual, com ações indecentes, com comportamentos indecentes, que esses a gente pontua facinho, a gente vê na rua ou vê na igreja, a gente olha e fala assim, olha como aquela pessoa é indecente, olha aquela pessoa que enche a cara, isso, aquilo, e a gente esquece de olhar para nós, os ciúmes, a inveja, a competição, as explosões dentro de casa, e aí a gente se acha muitas vezes melhor do que o outro, né? Porque eu não tô fazendo o que o outro tá fazendo, mas eu posso estar fazendo outras coisas. Por isso que o domínio é próprio, é de cada um, é de si mesmo. Cada um vigia a si mesmo, policia a si mesmo. Então, o fruto do domínio próprio é um fruto de vigilância, de um controle de si mesmo e não controle dos outros. Quando uma pessoa, como eu disse, controla muitos outros, pode prestar atenção que ela no dia a dia ela é completamente diferente, né? Porque ela mesma não tá se controlando. Então é muito sério, amadas. O domínio próprio, por isso que ele fica por último, né? Por isso que ele tá lá no último dos novos frutos, porque começa tudo com amor, para estar firmado lá, para ter um bom resultado, uma boa reação, que é o domínio próprio. Porque se eu tenho domínio próprio, eu vou ter paz. Né? A gente falou até ontem da mansidão, né? A gente pode descansar a nossa alma em Deus, aleluia. Então, aí eu quero dar um exemplo muito bom de uma pessoa da Bíblia. A gente falou de Saul, né? Que não tinha controle, saía ferindo todo mundo que estava ali do lado dele para apoiar, porque a gente faz isso, né, irmão? A gente era isso que Saul fazia, ele controlava, queria ter o controle sobre tudo, lá fora para todo mundo ele era o rei, todo poderoso, mas dentro de casa, misericórdia, ele lançou a lança até contra ele, tentou matar o próprio filho, né? Jogou a lança contra Davi, que estava ali para guerrear as guerras dele, para ajudar ele, entende? E a mesma coisa, ele quis matar e destruir o filho. E aí, se você olha, bom dia, Helena, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda, amada. Quanto tempo? Aleluia. Então, a gente teve esse péssimo exemplo, né? Davi é um bom exemplo até de controle, porque por mais que Saul fazia, né? E queria ter o controle de tudo, Davi tinha todos os motivos para o quê? Revidar, né? Porque quando eu não tenho domínio próprio, o que é o descontrole? É revidar a afronta que eu recebi, né? Amém, minha lindona. Então, a falta de domínio próprio é querer revidar a ofensa que eu recebi, a afronta, a injustiça que eu recebi. E Davi não revidou. Pelo contrário, quando chegou a morte de Saul para ele rasgou as vestes e pranteou. E levou todo o povo a prantear com ele. Ele honrou a vida de Saul até na hora da morte. Entende? Mesmo Saul nunca ter honrado a vida dele, nunca ter sido grato por tudo que ele fez, ter derrotado gigantes e tantas outras coisas. Ainda assim, Davi nunca revidou contra Saul. Porque o Senhor não quer, a vingança pertence ao Senhor. Ok? E quando Davi foi ungido, foi a resposta que veio de Deus, quando Davi foi ungido rei. Então deixa a resposta vir do Senhor, amadas. Não revide. Ok? Não revide. A gente precisa ter domínio próprio, ter controle. E ter domínio próprio não significa que você vai ser uma mosca morta. Você não tem que ser aquele pavio curto, mas também não tem que ser uma mosca morta que também deixa todo mundo fazer o que você quer. Não é verdade? Uma barata tonta, né? Onde todo mundo faz o que quer, fala o que quer. Você não tem que ser grosseiro com ninguém. Se uma pessoa não te recebe bem, o que Jesus falou quando mandou os discípulos dele: entra na casa dos outros, chega na presença dos outros em paz para anunciar o reino de Deus. Se não te receberem com paz, sacode a tua poeira dos teus pés e sai dali. Não se desgasta com pessoas que não querem receber o reino de Deus que está dentro de você, que você está querendo compartilhar. Não se desgasta, porque não vale a pena.
Então não adianta ficar discutindo com as pessoas, querendo brigar o tempo todo. Se a pessoa não vai com a tua cara por algum motivo, por inveja, por ciúmes, né? Ou que seja qual ou o que for, não se desgaste. Não fica dando munição para ela, ok? Porque você fica insistindo às vezes num relacionamento, numa amizade, a pessoa não vai com a tua cara de jeito nenhum, seja por qual motivo for, aí você fica lá tentando convencê-la a ser tua amiga. Você fica forçando a sua presença. E aí você fica lá e tudo que você fala, ela usa para alfinetar contra você. Tudo que você fala transforma em munição contra você. Então a gente tem que saber quem quer o nosso bem e quem não quer. Porque uma pessoa que não tá bem, não tem as suas questões internas resolvidas, ela vai ferir outras pessoas. E às vezes, provavelmente o ciúme, a inveja, a tua presença tá incomodando ela, porque com certeza ela tem algum problema lá e a sua presença incomoda o problema dela. E aí ela vai reagir o quê? Ferindo você. E aí você para lá forçar uma amizade, um relacionamento e vai sair ferida. É aquela pessoa que eu falei esses dias. Você vai conversar com a pessoa e volta sempre chateada. Entende? Porque a pessoa tem um problema com você. A gente tem que se autoanalisar. Será que eu não estou me chateando à toa? Porque às vezes a gente vai para relacionamento, nós estamos feridos e machucados, e tudo que a pessoa fala, a gente acha que a pessoa já está querendo alfinetar, mandar uma indireta, a gente se chateia com qualquer coisa, porque às vezes a gente não está bem. Então primeiro a gente se autoanalisa. É eu que estou me chateando à toa, estou dando importância a coisas que não tem, ok? Ou é a pessoa que realmente eu tô tratando ela bem, eu tô sempre, vou lá conversar com a pessoa, e a pessoa sempre tá me destratando, então aí tem algum problema, ok? A pessoa quer sempre ser melhor que você, tá sempre te diminuindo, nunca tem uma palavra de incentivo, é relacionamento tóxico. Trata bem, cumprimenta, mas ó, não força mais a amizade não, ok? Não força mais a amizade, né? Controle a si mesmo. Às vezes a gente, na carência, a gente fica forçando a amizade com os outros, porque a gente acha que precisa daquela pessoa, eu preciso. Você precisa se dar bem com todo mundo, mas você não vai ser amiguinho de todo mundo. Você precisa, sim, dar bom testemunho para todo mundo, levar as boas novas, o reino de Deus para todo mundo. Quem recebe ou não recebe não é mais problema seu, mas leve, seja sempre luz para as pessoas, sal da terra. Mas se a pessoa não recebe, paciência, se ame, por isso que a gente tem que se amar. Por isso que a gente tem que se valorizar, por isso que a gente tem que se completar em Deus, porque a gente não fica dependendo de outras pessoas para ser a minha felicidade. Minha felicidade tem que estar em Deus, ok? Se a pessoa quer acrescentar e fazer parte da minha vida, da minha história, amém. Se não quer, eu não forço a barra, ok? Nós temos que entender que tem pessoas que não vai mudar mesmo, ou por causa de um transtorno, como eu falei, são pessoas que têm dificuldades, ok? E tem pessoas que não quer, que é aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, né? Então tem pessoas que acham que não precisa mudar. Eu não roubo, não mato, não devo pra ninguém, eu pago minhas contas em dia, preciso mudar pra quê? Tô até indo na igreja? Vou mudar pra quê? Tá tudo certo, olha. Tô devendo nada pra Deus, muito menos pra ninguém. Então tem pessoas que são assim, eu dou meu dízimo, tal, né? Eu colaboro com uma coisa ou outra. Então, amados, tem pessoas que não querem mudança e a gente tem que aprender a aceitar isso. E aprender a lidar com essas pessoas. E a se proteger, se preservar de pessoas que são tóxicas muitas vezes pra gente, amém? E a gente tem um exemplo muito bom, né, sobre isso, de que apesar de a gente estar cercado às vezes de pessoas tóxicas, invejosas, maldosas, né, que tem malignidade no coração e não benignidade, pessoas que têm interesses e más intenções, um bom exemplo é José. O homem de domínio próprio, gente, pelo amor de Deus, não, olha... Você pode olhar para a Bíblia inteirinha, dificilmente você vai encontrar uma pessoa com um domínio próprio, né? Tirando Jesus, obviamente, né? Mas um outro personagem bíblico com tamanho domínio próprio. Eu gosto muito de José. Dois personagens que eu gosto muito da palavra de Deus é José e Davi, e tem mais um terceiro que é o apóstolo João. Ok? Então, é um domínio próprio desse homem. Gente, pelo amor de Deus, os irmãos dele, ele estava sempre ali fazendo bem, os irmãos dele, a família dele, por ciúmes, por inveja, dos sonhos de Deus com a vida dele, né? Ele pegou, foi lançado numa cisterna, né? E uma outra coisa que eu quero abrir um parênteses aí de José, você não tem que falar tudo para todo mundo.
Tudo que vem, a primeira coisa que te vem à mente, tudo que Deus falou para você, cada profecia, cada revelação, cada sonho que você recebeu de Deus, se preserve, minha amada. Você não tem que sair falando para todo mundo, porque quando você fica falando as coisas para invejoso, entendeu? Vira munição, é aquilo que eu falei. Vira munição, até os sonhos de Deus a pessoa usa contra você. Eu tinha muito esse problema, eu toda empolgada, eu sou sanguínea, né? Então, eu toda empolgada, né? E aí, sem controle nenhum, tô aprendendo dia a dia no Senhor, tem muito a melhorar. Eu saía falando e falava para as pessoas erradas. Por quê? Porque eu era carente, eu queria amizade, eu queria atenção, então eu saía contando tudo para todo mundo. E aí as pessoas usavam contra mim, entende? Até quando o Senhor trouxe 2 sonhos sobre a unção pastoral, até isso foi usado contra mim. Porque o Senhor fala comigo em sonhos proféticos. E até isso, aí começaram a falar que eu estava atrás de unção pastoral. E não era, eram 2 sonhos proféticos, porque eu, como o Senhor, é um dom que o Senhor colocou em mim muito forte, para a honra e glória do nome dele, que é o de sonhos proféticos e interpretação de sonhos, pela misericórdia dele, porque não mereço, ok? Mas o Senhor fala muito comigo assim, através dos sonhos. O Senhor abre o mundo espiritual, e ali ele mostrava a unção pastoral que ele queria fazer, entendeu? Então, quando eu contei para 2, 3 pessoas, já foi o suficiente para ser mal interpretado e achar que eu estava atrás de unção pastoral. Então, é bem complicado a gente... E foi o que José fez, ele saiu contando os sonhos de Deus para a vida dele e falaram o quê? Você está querendo dominar sobre nós, né? Você está falando que você vai dominar sobre a sua família, que você vai governar sobre nós. Mas eram os planos de Deus, não eram os planos de José, eram os planos de Deus. E aí os irmãos pegaram por inveja, por ciúme, jogaram ele numa cisterna, jogaram ele numa cova, né? E ali ele morreria, e um outro, pela misericórdia de Deus, vendeu ele por escravo. Ele foi parar como escravo no Egito. A gente conhece bem essa história. E ali no Egito, ele dando o seu melhor. Quer dizer, uma pessoa que estava sempre dando o seu melhor. E ele ali no Egito, injustamente, como escravo, porque ele não era escravo, ok? Ali trabalhando, né? Ralando, quando ele era o filhinho amado do pai, né? Ninguém gosta, né? Quando a gente, quanto mais próximo do pai, ó, mais a gente incomoda, viu? O inferno e algumas pessoas também, que não estão conectadas com Deus como você está. Entende? Então a tua presença muitas vezes incomoda. E aí, José ali no Egito, dando o seu melhor, vem aquela mulher lá tentar seduzir ele, rasga as vestes dele novamente, porque os irmãos, a família já tinham rejeitado ele pela inveja, rasgado as vestes dele, e aí ele vai para o Egito, ali novamente ele tem as suas vestes rasgadas, ali ele vai na prisão e esse homem resiste firme, gente. Na sua fidelidade, na sua paz com o Senhor, ele não se deixa levar pelas circunstâncias. Numa cisterna, injustiçado, acusado, caluniado de ter tentado seduzir a mulher de Potifar. Ele poderia ter sido morto, porque Potifar, pela autoridade que ele tinha, podia ter matado ele sendo escravo, não precisava nem dar satisfação para ninguém, ainda mais naquela época, o escravo tentar abusar da sua esposa, já nos dias de hoje qualquer um já seria violento. Você imagina naquela época, que matar era a coisa mais fácil do mundo, ok? Ainda mais ele sendo o Potifar, braço direito do faraó. Então ele poderia ter matado aquele escravo dele, que o faraó não ia nem ficar sabendo. E ainda assim, porque ele dava bom testemunho, apesar das acusações e das calúnias, né? O que aconteceu? Potifar colocou ele lá na prisão, ao invés de matá-lo. Mais uma vez o Senhor livrou a vida de José. E aí você fala assim, pastora, vale a pena? Será que valeu a pena para José parar na prisão? Não era melhor ter cedido? Não. Nunca ceder ao pecado, nunca perder o controle, o domínio próprio é a melhor saída. Nunca, porque sempre traz consequências. Sempre traz consequências. E aí, ele foi para a prisão. E ir para a prisão fez parte dos planos e do propósito de Deus. Porque foi ali que ele foi tirado para ser colocado como governador. Vale a pena o que Deus faz na nossa vida, assim como a resposta de Deus na vida de Davi, assim como a resposta de Deus na vida de José, vale muito a pena. Amém? Quem tem promessa não morre, né, Grace? É exatamente isso. Deus tinha promessa, Deus guardou a vida do José e colocou ele para governar. E olha mais uma prova do controle desse homem das emoções. Quando os irmãos que tanto fizeram mal a ele aparecem ali, né, para buscar mantimento, depois de muitos e muitos anos, né? Tá ali José não intentou nenhum mal contra os irmãos.
Ele foi chorar antes de tomar qualquer atitude. Ele foi chorar, ele foi derramar o coração dele diante de Deus. Derrama o teu coração diante do Senhor, que o Senhor dá a direção. Aguenta firme. Ele aguentou firme. Ele testou os irmãos para ver se havia mudança, para saber se ele podia voltar a se relacionar com os irmãos. Mas ele não deixou de abençoar os irmãos. Assim que ele recebeu os irmãos lá, mesmo antes de se revelar, ele mandou alimento, ele mandou provisão para sua família, mesmo sem saber ainda se esses irmãos haviam mudado, se arrependido do que fizeram. Então tem pessoas que não dá para conviver, mas não impede de você abençoar, de você ajudar naquilo que você pode, seja com oração, seja com finanças, com o que for. Faça o que você puder fazer. Né? Não significa que você tem que conviver. Então José, antes de conviver novamente com os irmãos, ele testou esses irmãos para ver se tinha arrependimento. Mas isso não impediu de ele ser bênção, de ser provisão na vida da família, do povo todo dele. Entende? Não impediu. E aí, quando ele viu o arrependimento dos irmãos, ele voltou a se relacionar. Mas se não tivesse arrependimento, ele ia continuar ajudando, ele ia continuar mandando a provisão lá pro povo dele, lá na terra do povo dele, não ia abandonar, deixar morrer de fome, não ia abandonar a família dele, nem o povo dele. Ele ia continuar cuidando. Ele só não iria, provavelmente, eu entendo dessa maneira, que ele não iria só se relacionar se não viu arrependimento com os irmãos, porque iriam causar problema de novo. Mas ele abençoou a vida da família e ele viu a mudança. Tem pessoas que mudam, tem pessoas que não mudam. Os irmãos de José mudaram, né? E aí ele falou, então vocês mudaram, dá para se relacionar de novo, trouxe todo mundo para perto dele, entende? Então as pessoas mudam, não é porque te fez um mal lá atrás, que agiu errado com você, ou agiu por impulso, agiu por inveja, por ciúme, não significa que depois de uns anos a pessoa não mudou. Eu encontro pessoas depois de ano que eu vejo, nossa, mudou, realmente mudou. E tem pessoas que eu encontro depois de ano e falo, nossa, acho que até piorou. Entende? Continua a mesma coisa, a mesma inveja, a mesma ciúme, a mesma perseguição. Entende? Isso acontece, amados. Eu tenho pessoas que eu amo demais, mas não dá pra se relacionar muito próximo. Entende? Então é isso. A gente tem que ter discernimento. A gente tem que investir na nossa vida espiritual. E o que a gente tem investido na nossa vida espiritual para aperfeiçoar o fruto do Espírito da nossa vida? Todos nós temos acesso à palavra de Deus, todos nós temos acesso a ensinos, a estudo como você está tendo aqui, né? Todos nós temos, mas o quanto nós temos investido? Será que a gente para tempo para ler um livro, para meditar na palavra do Senhor, para ouvir o estudo bíblico? Entendeu? Será que quando a gente está no culto a gente está prestando mesmo atenção ou a gente está lá se distraindo com o celular ou com uma conversa do lado? Até onde a gente está investindo na nossa vida espiritual? Será que a gente para ouvir um louvor ou a gente só fica ouvindo a TV dentro de casa? Então tem muita coisa. O quanto eu investi na minha vida, quanto mais eu investir na minha vida espiritual, melhor vai ser a resposta que eu vou ter. Então, amados, né? O Senhor não nos chamou pra gente para ser pavio curto, não se orgulhe de ter resposta na ponta da língua, tá certo? De não levar desaforo para casa, porque a vida inclui também engolir sapos, ok? Faz parte da vida a gente ter que ceder, faz parte da vida a gente ter que perdoar, faz parte principalmente, primeira coisa, pra gente ter, duas coisas na verdade que eu quero ter dica, mas a primeira delas, pra gente aprender a ter domínio próprio, exercer o fruto do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo, é investir na nossa vida espiritual. Segunda forma é autoanalisar à luz da palavra de Deus. O que tá acontecendo comigo? Oi, mami, chegou atrasada, não sei porquê, mas depois eu ligo pra senhora porque eu fico preocupada. Entende? Então, primeiro passo é investir na vida espiritual. Segundo passo é analisar minha vida à luz da palavra de Deus. Como é que ela está? O que está agradando ao Senhor ou não? Ok? O que está me ferindo? O que está me machucando? Quais são esses gatilhos? Amém? Você sabe por quê? Porque o Senhor quer tirar todo esse lixo da nossa vida, da nossa terra, né? Para podermos dar frutos para o Senhor. Frutos, para que esse fruto, que é a virtude do Espírito de Deus dentro de nós, cresça e alcance a toda a nossa família, tá certo? O Senhor quer limpar a nossa terra dessa sujeirada toda, ok? E poder frutificar, né? E a gente alcançar a herança da terra, que é a nossa família, os nossos relacionamentos. Então, não leve desaforo para casa, não. Deixa lá mesmo, tá certo?
deixa lá mesmo com quem te afrontou, deixa lá pra pessoa que ela não tá bem, não leva desaforo pra casa, mas não é respondendo não, é deixando lá com quem falou a bobagem, ok? Porque fruto do Espírito é renúncia, é carregar a cruz todos os dias e seguir Jesus, ok? É renúncia, né? Eu preciso ser crucificada com Cristo para ressuscitar com Ele. E foi isso, todos nós recebemos o Espírito Santo. Fomos crucificadas com Cristo. Então a gente precisa ressuscitar com Ele. A gente precisa frutificar na terra da nossa herança, que é a nossa família, que é os nossos relacionamentos. Então deixa fora todo esse lixo de ira, de contenda, de inveja, de ciúmes. Pede pro Senhor te mostrar o que tá errado aí, por que você se fere, por que você se machuca, por que você se chateia tanto, porque você perde o controle toda hora. Senhor, tem algo na minha infância, na minha história que está atrapalhando meu comportamento hoje na vida adulta. Usa, se você precisar, vai lá e assiste de novo as 9 lives, né? Se autoanalise, se você perdeu alguma, vai lá e assiste, se autoanalise e seja ministrada pelo poder de Deus, seja controlada pelo fruto do Espírito, que a sua vida seja frutífera, que a sua família seja frutífera, que 2023 seja um 2023 frutífero na sua vida, que já essas festas de finais de ano, as pessoas à sua volta já vejam uma nova pessoa dentro de você, uma pessoa que já está se esforçando pelo menos, comece com pelo menos com as pequenas coisas, mudanças de hábitos pequenos, já vai levar para hábitos grandes, ok? Mudanças grandes, a mudança é diária. Comece com as pequenas, eu só consigo hoje isso, então faça hoje isso. Amanhã faça algo melhor e melhore a cada dia. Seja transformada pelo poder do Espírito Santo todos os dias da tua vida, pelo poder da palavra de Deus. Amém? Eu espero realmente que esses lives tenham abençoado a tua vida. Compartilhe com outras pessoas, envie para outras pessoas. Obrigada pela tua presença, por estar aí esses dias todos. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Que a palavra de Deus que foi semeada no teu coração através dessas lives, ela cresça, ela se desenvolva e frutifique para o reino, frutifique para a tua família. Amém? Que você continue sendo luz do Senhor e sal desta terra, amém? Que Deus abençoe, que Deus nos ajude, é isso mesmo, precisamos do Senhor, porque a gente, né, temos muitas falhas, muitos erros, por isso que a gente precisa crucificar a nossa carne em Cristo, para poder frutificar, amém? Então, a tua vida tem propósito, e os sonhos de Deus não vai morrer na tua vida. Ainda que o homem venha rasgar suas túnicas, ainda que o homem tenha inveja, que o homem tenha um monte de coisa, nada vai impedir os sonhos e os propósitos de Deus na sua vida. Obrigada a todas vocês, obrigada a pastora Adriana pelo carinho, Grace, nossa, Virgínia, Marlene, Mames, Helena, tanta gente que fez parte aí, né? Silvaninha, amém, Deus o abençoe, obrigada por todo o carinho, orações, por todo apoio, amém? E eu quero orar por você e abençoar a tua vida, porque já vai cair que já tá dando 1 hora, amém? Senhor, abençoa cada uma das tuas filhas, ó Senhor. Que a tua palavra frutifique cada uma das tuas filhas, dos teus filhos que estão aí assistindo, que sejam bênção, que frutifique, que prospere e que elas venham realmente, Senhor, exercer, assim como eu, que o Senhor me ajude e me capacite, Senhor amado, a exercer as virtudes do teu Espírito, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor. Me fortaleça a cada dia, fortaleça minhas irmãs, os meus irmãos, Senhor. Que o teu poder venha controlar e dominar as nossas vidas, que o teu Espírito Santo e a virtude do teu Espírito venha trazer cura ao nosso coração, tirando todo o lixo, Senhor, da nossa terra, para que a nossa terra, Senhor, seja boa e agradável e frutifica, porque dá frutos, ó Senhor, tem a ver com raízes, Senhor amado, tem a ver com terra boa, que a nossa terra seja boa para alimentar, Senhor, para manter firme, Senhor amado, o teu evangelho, as virtudes do teu Espírito na nossa vida, Senhor, nos faz forte a cada dia, Senhor amado, domina todas as áreas da nossa vida, Senhor, e que a gente possa glorificar e agradar a Ti em todas as áreas da nossa vida, restaura os nossos relacionamentos, as nossas amizades, nos faça forte, Senhor, para que os teus planos e os teus propósitos se cumpram na nossa vida, Senhor, que a gente venha, Senhor, ser erguidas por Ti,
Senhor amado, na tua verdade, na tua palavra, Senhor, para abençoar a nossa família, para ter paz contigo, Senhor, e com esta terra, porque o Senhor está voltando, Senhor amado, e que o Senhor venha usar as nossas vidas, que a gente esteja preparada para a tua volta e prepare pessoas também para o teu reino. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a tua glória seja manifesta em nossas vidas. Amém? Amém, meus amores? Deus abençoe. Ano que vem tem muita novidade, vai ter cursos. O curso Erga-se Mulher vai inaugurar, vai começar o ano que vem. Conto com a tua presença. Vai voltar as turmas de Mulher Única também, já no começo do ano vai ter Mulher Única, vai ter Experiência do Lar, vai ter o curso Erga-se Mulher, que é um curso para tratar a área das emoções, amém? Então me acompanha aí nas redes sociais, no Instagram, ok? E eu vou estar ali, eu tenho os grupos de devocionais, onde eu vou estar colocando ali as turmas quando for abrindo. Então, participe, amém? Deus abençoe a sua vida, amém? Eu recebo toda a bênção que vocês estão lançando sobre a minha vida, todas vocês, amém? Desculpa se eu não falei o nome de todas, mas obrigada a todas. Deus abençoe a sua vida, o seu dia. Que você frutifique, eu profetizo, vida frutífera sobre você, sobre a sua família, hoje, em 2023 e eternamente, em nome de Jesus. Amém? Beijos, fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, Alda, você também, que chegou agora. Deus abençoe a tua vida, querida. Amém? Cata lá a live que vai estar gravada e assiste depois, tá bom? Você que chegou mais tarde. Fiquem com Deus. Beijos, meus amados.